Olá, boa tarde. Olá, Suzy, como estás? Tudo bem? Está bene. Bem, bem-vinda aqui a estas sessões de entrevistas e conversa com os músicos do Projeto Ágora. E queria que te apresentasses rapidamente. Tu te chamas Suzy. Sim, chamo-me Suzy, chamo-me Miss Suzy. E pronto, tenho vários projetos musicais. O último é o Suzy and the Boys, que tu deves conhecer. E canto também com o Zé Napá 2000 e com os Irmãos Catita, mas paralelamente tenho uma vida ligada ao teatro, ao cinema e essas coisas, como figurinista e diretora de arte. Perfeito. Portanto, tu és muito importante para estas conversas, visto que estás envolvida em muitos projetos. De que maneira a pandemia afetou a tua situação financeira, desde o princípio das restrições? Foi complicado porque em duas vertentes diferentes, né? Uma vertente musical e uma vertente de bastidores, né? Portanto, eu logo quando a pandemia começa, eu ainda estava a filmar, a trabalhar, continuei, porque já não havia maneira de parar, mas imediatamente fiquei com todos os trabalhos cancelados e um ano que até se previa que fosse um ano bom, de repente fiquei sem nada, não é? Isto a nível da minha parte de figurinos e direção de arte. Depois, na parte da música, tive a felicidade ou a infelicidade de fazer um concerto com os Suzy and the Boys uns dias antes da pandemia. Foi o último concerto, inclusivamente, do Sabotage, que depois fechou as portas. Já estava anunciado, mas com a pandemia ainda veio a gravar mais. E ficámos com os concertos todos cancelados, não só das bandas todas. E durante o período da pandemia eu fui conseguindo recuperar alguns trabalhos da parte dos bastidores, mas da parte musical perdi quase tudo. Tive a sorte de fazer um concerto com a Zé Napá 2000, algures em outubro, e um concerto com os Suzy and the Boys em setembro. Portanto, quer dizer, num ano tens 3 projetos musicais e só fazes 2 concertos, hardcore. Incrível. Exato. Ou seja, uma redução extrema quase. Exatamente. E vista a situação agora presente, estamos em março, estamos mais ou menos na mesma situação quase de um ano atrás. Aliás, acabamos de fazer um ano hoje. Quando é que foi em Portugal? O confinamento, acho que entrou no dia 18, se não estou em erro. Okay. Dia 18, sim. Okay. Nesta altura já se estava a adivinhar que alguma coisa mais grave viria por aí, mas eu acho que ninguém estava preparado para isso. Para isso, foi incrível. E portanto, eu queria saber se isto se protrair assim, quais serão os efeitos na tua situação financeira de 2021? Iguais? Epá, é assim, eu tenho uma empresa, pronto, eu trabalho com uma empresa que abrange todos os projetos que faço. Eu no início disto tudo eu tive 87% de quebra de faturação, que é uma coisa problemática mesmo, pronto. Como eu faço muitas coisas diferentes, não é? Fui conseguindo aqui, ali, conseguindo aguentar o barco, não é? E passado este ano eu consegui aguentar o barco, mas longe, muito longe do que era a minha vida normalmente de trabalho, com todos estes projetos que se cruzavam, não é? Porque eu muitas vezes estava durante o dia a fazer figurinos e chegava à noite e ia dar concertos, não é? Portanto, isso esquece, isso nunca mais aconteceu, não é? Pronto, de alguma forma sinto-me privilegiada porque consegui ultrapassar, consegui sobreviver, mas foi muito difícil, foi à custa de muitos emplastros nas minhas costas, mas pronto, foi uma situação que aconteceu e uma pessoa tem que andar para a frente. E o que vai acontecendo, tu vais agarrando e vais fazendo, não é? Foi isso que aconteceu. Eu queria saber, em relação aos apoios,
a assistência, digamos, financeira do governo, se existem e se tu recebeste algum, se Pronto, conseguiste por aí. elas existem, têm muitas regras diferentes e por vezes tu podes não ser abrangido por isto ou por aquilo ou whatever. Pronto, no meu caso eu acabei por ter alguma ajuda, mas que no fundo, se nós formos ver, é completamente ridícula, porque num ano, não é? Em 12 meses disto, o apoio que eu tive foi, vamos supor, sei lá, portanto, eu tive, acho que foi no total, ao longo deste tempo todo, tive para aí do governo 700 euros de apoio, portanto, dividido por 12 meses no total. Depois a GDA, que é um órgão muito importante e que eu dou os parabéns porque se mexeram com a Santa Casa, etc, para apoiar os artistas, consegui tipo mais 700 euros. Portanto, juntando todos esses apoios, num ano eu tive 1.500 euros de apoio, o que é dinheiro, obviamente, mas sabendo que eu todos os meses eu pago ao Estado por ter uma empresa, todos os meses, todos, em pandemia ou sem pandemia, eu pago cerca de quase 600 euros, portanto é só fazer as contas, sabendo o apoio que eu tive, 1.500 dividido por 12 meses. Sim. Percebes? Portanto, foi complicado. Portanto, se não fossem os emplastros nas minhas costas, eu não tinha sobrevivido. Exato. Portanto, deduzo que te consideras insatisfeita, obviamente. De alguma forma, sim, porque depois há muitos impedimentos. E no meu caso, no início, quando eu realmente estive muito mal, com aqueles 80 e tal % de quebra de faturação, quando tu tens, eu tenho um estúdio que tenho que pagar a renda, eu tenho um ateliê que eu tenho que pagar a renda, para além de toda a minha vida, não é? Todos nós temos uma vida, de uma casa, comida, tudo, não é? Pronto. Para além disso, eu nessa altura, os apoios que vieram eram completamente idiotas, porque havia imensas restrições e não abrangiam toda a gente. Eu, como sócio-gerente, não tinha direito a apoio, portanto, eu não era trabalhadora, não é? Por ser sócio-gerente da minha empresa, não tenho direito a receber. Caramba, sou eu que ponho lá o dinheiro, sou eu que trabalho para lá estar o dinheiro, sou eu que pago ao estádio, mas eu não tenho direito. E nessa altura foi muito complicado. Quando já no final do ano começaram a aparecer, porque entretanto houve imensas polémicas, não é? Portanto, quando começam a aparecer no final do ano já alguns apoios que já poderiam abranger ou incluir mais pessoas e com menos restrições, estás a ver? Eu já tinha tido os meus emplastos nas costas, já tinha recuperado, felizmente, mas como já tinha recuperado, já não tenho direito. Ainda que a minha recuperação tivesse sido mínima e muito longe daquilo que eu costumava trabalhar, não é? Pronto. Portanto, é assim, é um pau de dois bicos, certo. Percebes? E te ocorreu nessa altura, ou digamos assim, ao longo, se te ocorre de pensar às vezes se esta situação se protrair, de mudar de trabalho, encontrar outra situação, se te ocorreu? Não, isso nunca me passou pela cabeça. Aliás, isso não me passa pela cabeça há 30 anos. Porque, aliás, eu até acho que nós, os artistas, pensando bem, se calhar fomos, embora tivéssemos sido, ou estejamos a ser ainda, os mais prejudicados com toda esta situação, não é? Não temos sítios para tocar, não podemos trabalhar, filma-se pouco, blá, 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 blá. No entanto, se calhar nós éramos o que melhor estávamos preparados para esta situação, porque nós sempre vivemos assim. Nós nunca soubemos o amanhã. E isso é que é realmente a essência destas profissões, não é? Tu não sabes se o telefone liga amanhã e tens um trabalho. E, portanto, é sempre, obviamente, uma vida precária, mas, ao mesmo tempo, é uma vida muito apaixonada. E só está nesta profissão quem realmente ama muito aquilo que está a fazer.
E muitas vezes, ao longo destes 30 anos de profissão, quando eu tinha alturas de menos trabalho, e que tu até às vezes passavas alguns meses sem ter trabalho, que felizmente agora, se calhar já tenho uns aninhos, já estou velhota, já não é bem assim, tu pensavas, fogo, eu se calhar tenho que fazer outra coisa porque eu não me vou safar. Mas eu sempre pensava, não, foda-se, eu não sei fazer outra coisa. Não se pode dizer as neiras, mas pronto. Eu sempre pensei, eu quero fazer isto, eu não vou desistir. Portanto, não era agora um bichinho que ia fazer com que eu fosse desistir. Não, isso nunca me passou pela cabeça. Perfeito, ok, ótimo. Agora eu queria passar a uma outra parte aqui da nossa conversa em que penso mais na coisa digamos, na situação do trabalho criativo, ou seja, de que maneira toda esta situação pandêmica afetou o teu trabalho criativo e de performance, desde o início, dessas restrições. Sim, aí tem duas partes. Afetou o meu trabalho performativo, mas não afetou o meu trabalho criativo. Pelo contrário, porque o que aconteceu, mas isso se calhar também tem a ver com a minha pessoa, com a minha personalidade. Eu tenho bichos carpinteiros no rabo, não posso ficar quieta, e então eu tenho que arranjar algo que me preencha. Então, se eu não posso fazer agora, eu não posso fazer agora, mas eu vou inventar o que vou fazer depois. Portanto, criativamente, eu criei imenso, eu inventei imenso, não é? E consegui, inclusivamente, fazer coisas para o futuro. Esperemos. Performativamente, é que não. Não posso, não havia espaço para isso. Quer dizer, à exceção daqueles 2 concertozinhos, Exato. não foi mais nada. Agora, exato. Então eu queria saber, por exemplo, em 2019, antes de que acontecesse a pandemia, quantos concertos fizeste? Por exemplo, em quantos espetáculos participaste? Já que tens um duplo trabalho. Antes 2019, vai. 2019. Eu não sei contabilizar exatamente, mas, por exemplo, entre as 3 bandas, não é? Eu seguramente, sendo que não são bandas tipo que estão aí nos festivais todos e não sei o que, é um bocado tudo mais underground, mas eu seguramente teria uma média de concertos por mês, 2, 3. Uma média no ano, não é? Uns 30, 40 concertos em todo o ano. Sim. Mais todo o trabalho... Mais todo o trabalho que isso implica. Exato. Né? Em relação à música. A música. Não é? Em 2020 foram? Em 2020 foi no início do ano. Portanto, tive ali 2 ou 3 concertos e depois tive 2. Portanto, provavelmente ao todo terei tido o quê? 5, 6 concertos? Em todo o ano, de 2020. Todo o ano, sim. E agora, falando mais na questão da estratégia, né? A estratégia dos músicos para ultrapassar este período, digamos, que se caracteriza pela falta de perspectiva. Tens alguma estratégia artística, criativa? Talvez voltando um bocadinho atrás na tua pergunta do processo criativo e performativo, não é? Eu acho que a estratégia musical neste momento passa precisamente por preparar o futuro e não ficar à espera que as coisas abram e aconteçam, mas sim estar preparado para quando essa altura chegar, já estás. Para ter material. Tens conteúdos, tens material, tens coisas para fazer, tens coisas para mostrar. Aliás, acho que até, provavelmente, terá que haver uma estratégia, ou pelo menos eu penso nisso em relação às coisas que eu estou a fazer, que é, quando isto abrir vai haver imensa coisa. Porque toda a gente esteve a incubar, e esteve a criar, esteve a fazer, portanto toda a gente está doida para que isto acabar, toda a gente vai mostrar, Lançar discos, exatamente, e portanto também penso eu, também será preciso um certo cuidado estrategicamente, de repente, se toda a gente lança tudo ao mesmo tempo, se toda a gente faz tudo ao mesmo tempo, as coisas caem no vazio, porque as pessoas não conseguem assimilar tanta informação ao mesmo tempo. Portanto, acho que
terá que haver algum certo cuidado, perceber o que é que está a acontecer quando isto tudo abrir, para que as coisas não se atropelem umas às outras e poderem dar espaço a todas, porque senão vai ser o caos. O caos. Em relação a este futuro que não sabemos bem como vai ser, por exemplo, o que é que tu achas, ou se pensaste em relação a isso, deste novo formato, por exemplo, de música ao vivo que se faz em streaming, os live streaming? Ou o que é que poderá haver depois, se isso ainda protrair-se por muito tempo? Sim. Sabes que eu sempre tive aqui uma postura em relação a estas coisas dos live streams e estas coisas. Pois já eu não sou muito nética, eu sou mais miúda de mexer com as mãozinhas e não nos botões. Pronto, isso é logo a primeira. Mas eu também, ou seja, quando nós tivemos o primeiro confinamento, ficámos mesmo todos com... E ninguém sabia, ninguém estava a entender o que é que se estava a passar, não é? E eu acho que foi maravilhoso haver até toda uma parte generosa, artística, que fazia lives aqui, lives ali, não é? Estas ligações todas de streaming, um concerto, uma música, um poema, o que fosse. No fundo, eu achei isso que era quase um ato solidário, não é? Bora lá entreter esta gente toda, que está toda a gente a tripar e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Neste momento, eu não sei se isso não é um tiro no pé. Ou seja, a partir de uma certa altura, esta coisa de quando se começou a fazer os concertos por donativos, os MBWays, os não sei o que, dizer, gente, então, vocês estão malucos, meu? Porque isso não vai acontecer. E eu, inclusivamente, vi, nós fizemos... Eu recusei-me a ir a um concerto do Zé Napá, precisamente porque era neste esquema, e disse, eu não quero fazer isso. Depois foi os que a Tita fizeram, eu já estava cheia de saudadinhas de tocar, e disse, que se lixe, vou lá pela vodka, pronto. E cheguei a ver comentários de pessoas que estavam a ver o concerto, que fixe, um concerto à borla. Não é à borla, meu. É o nosso trabalho, não é à borla. Percebes? Portanto, esta coisa dos live streams, estas coisas, estas plataformas, ok, agora até se estão a organizar plataformas em que tu tens que pagar um bilhete para entrar e ver, mas é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu, como músico, eu não vou pagar um bilhete para ver um concerto online. Não vou, não quero, porque um concerto é muito mais do que isso. Um concerto é ali, é aquela energia. Não pode ser através de um ecrã de computador. Eu nem vejo os concertos que passam na televisão, quanto mais os do computador. Não quero. Okay. E não quero contribuir para isso. Exato, então eu queria saber, por exemplo, quando tocaste e tiveste esses concertos durante este período, por exemplo, o que tivemos, que eu também estava contigo na Praça da Alegria e os outros que fizeste em streaming, como é que tu achas que estas situações, por exemplo, no caso da Praça da Alegria, restrições, fio a delimitar espaços, impedimento de circular das pessoas, o uso da máscara obrigatória, ou por exemplo, o teu concerto que fizeste no live streaming, como é que achas que isso pode afetar a nossa própria performance, a performance do músico? Isso é engraçado, estás a perguntar isso. Se calhar, pronto. No caso, vamos começar pelo que eu fiz em live streaming com os irmãos Catita. Eu assumia, fui lá pela vodka, como já te disse, mas eu assumi aquele concerto como se eu estivesse a fazer um programa de televisão. E então eles até andavam a filmar com os telemóveis e eu lembro-me que às tantas virava para os telemóveis e dizia, agora tudo a bater palminhas lá em casa. Os Catita dá para fazer isso, não é? Pronto. Portanto, ultrapassei isto desta forma, porque também é uma banda um bocadinho sui generis, que também dá para brincar com isto, não é? Pronto. E dá para gozar até com isto, não é? Pronto. Quando nós fizemos o concerto na Praça da Alegria com os nossos Suzy da Boys, eu sou a Suzy, tu és um dos Boys. Foi engraçado porque há aquelas limitações todas, houve uma grande adesão do público, se bem te recordas, que a praça estava cheia. Aliás, a própria organização estava um pouco até preocupada de repente com o ajuntamento que ali se criou. Estranhamente, e não sei se tu sentiste isso, mas eu, ao estar a dar o espetáculo, né, aquela primeira zona,
que era a zona das cadeirinhas, tudo de máscara. Tu estás a atuar para anónimos. Para anónimos. E uma coisa que é fundamental em qualquer espetáculo, seja ele teatral, seja ele musical, seja ele qual for, é precisamente esta interação que tu tens com o público. O público te dá a ti, tu ainda dás mais, não é? É sempre assim, pelo menos eu sinto isso. E, portanto, foi de alguma forma estranho atuar dessa forma. Claro que depois, fora daquela zonazinha restrita, com uma praça encheu, e de repente estava toda a gente ávida de dançar, e como a nossa música também me puxa para dançar, de repente tu viste a praça toda a dançar e de repente pensaste, epá, afinal, não é? Há coisas que não se perderam ainda, e ainda bem, não é? E mesmo por trás das máscaras, tu até conseguias reconhecer alguma vivacidade, não é? Ou alguma expressão. Exatamente. Uma resposta. Depois fizemos o concerto com o Zé Napá, foi na Casa do Capitão, em que já havia muitas mesas, não é? As pessoas estavam sentadas, não tinham máscaras, estivessem na sua mesa. O concerto foi incrível. Mas, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente como Valquíria, de determinada altura, dizer levantem-se, pá! E eles todos muito sentadinhos. Não podia. Não se podiam levantar. Claro. Portanto, tu nem ter permitido, tu estás na tua cadeira, como eu estou agora, levantaste e dançaste um bocadinho. Nada. Mesmo que não saísses da tua cadeira. Não era permitido levantar, dançar. Dançar não era permitido. Pá, isso é completamente escalabroso. Incrível. Então, em relação ao futuro, quando pensas em novas práticas ou realidades performativas, há que vamos voltar aos concertos assim como sempre foi? O que eu penso é que este bicho vai embora rapidamente para voltarmos àquilo que tínhamos. Isso, uma boa maneira também de valorizar o que tínhamos, que já era muito bom. Exatamente. Agora, para terminar esta nossa conversa, queria saber se tens algumas expectativas da política, dos políticos, para o melhoramento da situação dos artistas, no geral, assim, dos sabes músicos. Que eu não sou, eu costumo dizer, não sou muito politiquices. Conheço alguém que também é um dos nossos boys, que diz, pá, isso é mentira, porque tu és uma rapariga cheia de statements e não sei o quê. E sou. O que é que eles podem fazer por nós? Quais são as minhas expectativas? Eu não sei se tenho algumas, já não sei o que é que eles podem fazer por nós, porque realmente eu estou sempre um bocadinho à parte disso. O que eu procuro é sempre lutar por aquilo que eu acredito, estás a ver? Fazer as coisas acontecer, não ser aquela coisa, bora fazer isto ou fazer aquilo e depois não se faz nada. Não, é para fazer e tentar desbravar caminho. Portanto, toda a minha vida estou habituada a queres fazer, desbrava o teu caminho, porque ninguém o vai desbravar para ti. Percebes? Sim. Pronto. Portanto, nunca fiquei muito à espera dos apoios que os políticos me possam dar, ou me deixem dar, ou isto ou aquilo. Aliás, na própria pandemia, acabou por se revelar isso. Se eu ficasse à espera do apoio que eles me dessem, estava morta neste momento, não é? Portanto, o que eu gostava é que eles olhassem mais para nós, culturalmente, porque sem dúvida que há uma grande lacuna culturalmente na política. Mas fora disso, acho que não sei responder a esta pergunta. Okay. Fantástico. E só para terminar, tenho uma outra pergunta. Existe algum movimento reivindicativo de artistas que conheceste nesta fase? Eu me refiro muitas vezes ao União Audiovisual ou outros grupos que estão fazendo atividades assim que vale a pena mencionar ou que... Curiosamente, eu que não sou nada de políticos, nesta pandemia aliei-me muito às lutas pela cultura. E houve vários movimentos, se não me falha a memória agora, houve um movimento que era pelo futuro da cultura, penso eu. Houve um outro, eu inclusive na pandemia eu comecei a fazer umas máscaras com sorrisos,
as máscaras sorridentes, que de repente se tornaram um símbolo também de luta cultural, porque estavam presentes nas manifestações todas culturais, e chegámos a fazer um assalto ao Ministério da Cultura, com uma Bonnie e um Clyde, com o magro, um saquinho representando o magro subsídio que eles iam dar de 180 euros para a Ministra da Cultura, e fomos oferecer um cabazinho de alimentos, portanto estive muito ativa nessas guerrilhas e nessas manifestações culturais, na vigília que houve à Assembleia da República, porque realmente, culturalmente, ou a nível cultural, o governo tomou uma série de medidas que eram muito incompreensíveis, não é? Lembro perfeitamente daquela polémica, quer dizer, que uma sala de espetáculos não pode estar aberta e tu podes viajar de avião com o avião cheio, quer dizer, quer dizer, houve várias coisas que não fizeram sentido. E, portanto, sempre que foi para marcar uma posição e chegar lá e as pessoas verem que não somos um ou dois, somos muitos, eu estive lá. Ainda que não seja de muitas politiquices. Fantástico. Obrigado, Suzy. Só para terminar, fizeste algum live streaming, alguma performance durante este período? Que possamos, ou alguma coisa que produziste, uma gravação, alguma residência artística? Sim. Ou algum... Sim, exato, isso. Sim, fiz duas coisas diferentes. Uma fiz contigo. E que foi uma oportunidade maravilhosa que as oficinas do convento de Montemor, o novo, proporcionaram. Fizemos uma residência artística onde criámos originais para um futuro. Aquilo que estávamos a falar há pouco. Exato. Não é? Não ficar parado. Fazer, não é? Outra que fiz, e eu acho que teve mais a ver quase com uma cena de psicologia. Não concordando eu com esta coisa dos live streamings e não sei o quê, fiz uma situação quase caseira. Eu, todos os dias, durante a pandemia, e por causa das minhas máscaras sorridentes, fazia uns lives no Facebook, quase para pôr as pessoas bem dispostas, porque uma das minhas profissões também é palhaço. E senti que nessa altura foi muito importante o rir, o continuar a sorrir, o chegar a um determinado ponto do dia e mandar umas gargalhadas, que isto não pode ser sempre a bater com a cabeça nas paredes. E esses vídeos estão ainda disponíveis? Estão no meu Facebook. Agora estou a fazer outra vez, a dar umas aulas de haute couture. Resolvi fazer vestidos para mim, até para a banda, porque nunca tenho tempo de fazer vestidos para mim, então todos os dias ensino a fazer mais qualquer coisa, e que não ensino nada, porque a minha gata está-me sempre a lixar o esquema todo. Arranjei uma direção que são os meus bonecos de peluche, portanto, quer dizer, isto é quase uma esquizofrenia, mas faz bem porque a mim diverte-me, e sei que também diverte mais uns quantos, e se puder ser assim, melhor ainda. Fantástico. E existe alguma música que possamos colocar aqui ao lado desta conversa para te ouvir cantar? Uma que tu possas escolher, assim, que possa eu depois recuperar para eu acho que se calhar a melhor música para acompanhar isto seria um brinde ao futuro. E nós fizemos agora uma música muito fixe, que é o Tchim Tchim. Fantástico. E se calhar podemos brindar ao futuro que aí vem, que há de ser risonho com certeza. Perfeito. Muito obrigado, Suzy. Foi um enorme prazer conversar contigo. Obrigado, eu gosto muito de ti, como tu sabes. Obrigado!